Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre o inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado no Brasil, o pacote fiscal anunciado pelo ministro Fernando Haddad, o lançamento do Observatório do Custo Brasil e muito mais. Muito prazer, eu sou Larissa Sarmento e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da Rede PT de Comunicação. A semana no Café PT começou com uma conversa com Reginaldo Lopes, deputado federal pelo PT de Minas Gerais, que falou sobre a PEC que propõe a extinção da jornada de trabalho 6x1. Acho que esta pauta é a pauta mais importante desse século XXI, que é a redução da jornada de trabalho e também a redução da jornada 6x1. Nós desenhamos esse projeto para esta redução da jornada de trabalho em 2019, evidente que num cenário muito atípico, um cenário de um governo extremamente liberal, contrário à ampliação dos direitos dos trabalhadores, que era o governo do Bolsonaro. Então, quando o presidente Lula é eleito novamente para a presidência da República e nós constituímos um novo parlamento, uma nova composição, aí sim, em 2023, eu articulei a indicação do relator no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. O Jornal PT Brasil da última terça-feira recebeu ao vivo o deputado federal pelo PT de São Paulo, Nilton Tato, que fez um balanço dos resultados da Cúpula Climática das Nações Unidas deste ano, a COP29, realizada em Baku, no Azerbaijão. Então, esta conta feita pelos especialistas, inclusive que trabalham para a própria ONU, colocava que nesta COP deveria ser mudado o patamar de financiamento de 100 bilhões de dólares por ano para um patamar que fosse por volta de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano. E aí, como resultado final, só se acordou num patamar de 300 bilhões de dólares por ano, muito aquém daquilo que os especialistas, eu estou falando aí, inclusive reivindicado pelo conjunto dos países, e que fosse implementado. Então, nesse aspecto, tem a ver com o financiamento, que aí é a principal ferramenta, o principal instrumento para o mundo todo enfrentar a crise climática, nós temos uma avaliação muito pessimista. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre o inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022, no fim do governo Bolsonaro. O repórter Anderson Andrade traz mais detalhes. Entre as revelações que constam no inquérito e que foram divulgadas nesta terça-feira pelo portal G1, a Polícia Federal também apurou que Bolsonaro efetivamente planejou, ajustou e elaborou um decreto que previa ruptura institucional e que um plano apreendido com o assessor de Braga Neto na sede do PL terminava com a frase "Lula não sobe a rampa". Em outro trecho do relatório divulgado, havia inclusive menções dos indiciados ao golpe militar de 1964, que culminou em décadas de ditadura. As investigações indicam que o movimento golpista encontrou resistência de militares-chave que inviabilizaram a assinatura e execução do documento. Aliados de Bolsonaro defenderam que a falta de apoio dos comandantes não deveria ser um impedimento para o golpe. Em outro trecho, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, lembrou o golpe de 1964 e afirmou, abre aspas, "Em 64, não precisou ninguém assinar nada", fecha aspas. As revelações não param por aí. As investigações apontam que no dia 7 de dezembro de 2022, Bolsonaro se reuniu com os comandantes do Exército e da Marinha, além do ministro da Defesa, para discutir a minuta do golpe. Na mesma data, Mário Fernandes, integrante do grupo conspirador,
enviou um áudio ao general Luiz Eduardo Ramos, conhecido como Kid Preto, confirmando a existência do documento. A matéria completa pode ser vista na íntegra na edição do Jornal PT Brasil de quarta-feira. O Café PT da quarta-feira conversou com Andréa de Jesus, deputada estadual pelo PT de Minas Gerais e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O assunto foi o combate à violência política de gênero. Então, nós estamos num momento crucial, né? Nós estamos fechando o ano depois de ter feito um seminário grande, financiado pela Assembleia Legislativa. Isso é importante dizer, que foi uma grande conquista a gente conseguir fazer com que a Assembleia investisse numa pauta estritamente racial, e a gente circulou o estado todo buscando construir com o povo, né? Então foi um processo mais democrático que eu já tinha visto na Assembleia Legislativa, e a gente tem propostas muito boas. Eu chamaria atenção para a criação de um fundo de combate ao racismo, um fundo para que haja políticas de igualdade racial. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um pronunciamento para a Rede Nacional de Rádio e Televisão na última quarta-feira, 27 de novembro. Ele anunciou o pacote fiscal que inclui medidas de corte de gastos e também confirmou a isenção do IR para quem ganha até R$5 mil. Diante do cenário externo, com conflitos armados e guerras comerciais, precisamos cuidar ainda mais da nossa casa. É por isso que estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia. Com isso, garantiremos estabilidade e eficiência. E asseguraremos que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados. Já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito, esquecido pelo governo anterior, retornou com o presidente Lula. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. Na quarta, o jornal PT Brasil conversou ao vivo com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Ela fez um balanço das principais realizações do novo plano Viver Sem Limites, que completou 1 ano neste mês. O novo Viver Sem Limite veio para suprir as lacunas nas políticas públicas para reconhecer os direitos da pessoa com deficiência. Nisso, a gente está investindo em ações que são estruturantes para alterar o governo federal, para que o governo federal contemple tanto os recursos de acessibilidade quanto políticas afirmativas, reconhecendo a pessoa com deficiência como aquela que também tem um protagonismo na sociedade. E por isso o Viver Sem Limite, o novo Viver Sem Limite tem 4 eixos. Um eixo sobre a participação social e a gestão inclusiva, então garantir a plena participação, a decisão das pessoas com deficiência, não pelas pessoas com deficiência, mobilizar também a formação de novas lideranças, de lideranças com deficiência em todo o Brasil, é uma das ações do Viver Sem Limite nesse eixo. O podcast Pode Tremer desta semana recebeu Cledson Geraldo dos Santos, secretário nacional de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Igualdade Racial, que falou sobre as lutas do povo negro e a participação do governo federal. Nós acreditamos que há luta, a resistência negra desde a chegada do primeiro negro, da primeira negra escravizada em nosso país, né? Todo o processo de escravização ou de tráfico transatlântico sempre foi um processo de muita revolta, né? De muita rebelião, de muita insurgência. Então, aquilo que nós chamamos hoje e compreendemos que é o movimento negro, ele é resultado dessa experiência de insurgência, de rebelião. A história do Brasil, seja desde o Brasil Colônia, passando pelo Brasil Império, o início da República até os dias atuais, é a história da luta do povo negro por dignidade, por autonomia, enfim, por garantir, fazer valer a sua independência, a sua história, a sua busca por construir uma sociedade melhor para si, para os seus e para o conjunto do Brasil. Cresce a mobilização em torno da petição lançada pelo PT pelo arquivamento do projeto de lei 2.858 de 2022, que propõe anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos. A repórter da Rádio PT, Denise Coelho, traz mais informações.
Em apenas 3 dias, o abaixo-assinado já contava com cerca de 13 mil assinaturas. Para o deputado federal Bon Gás, do PT pelo Rio Grande do Sul, as novas informações divulgadas a partir de 2 anos de investigação da Polícia Federal reforçam a necessidade de ações urgentes. Gravíssimo. Revela a infeliz atuação dos militares ocupando espaços civis, que em vez de defenderem a soberania e a segurança do Brasil e do povo brasileiro, tramam golpes. É momento de, definitivamente, nós, e esse pedido o PT já fez, arquivar o processo que está tramitando de anistias. Não pode ter anistia para golpistas. E, em segundo lugar, que haja andamento das emendas constitucionais para que militar ocupe função militar e civil ocupe função civil. Agora você fica com os destaques da agenda do presidente Lula nesta semana. Na segunda, o presidente sancionou a lei que condiciona a transferência de recursos públicos para entidades esportivas ao compromisso de adoção de medidas para a proteção de crianças e adolescentes contra o abuso sexual. Na quarta, Lula participou da cerimônia de divulgação do Programa de Otimização de Contratos de Concessão Rodoviária no Palácio do Planalto. Na quinta, ele participou da cerimônia de assinatura de aditivo para obras da Transnordestina e do lançamento do programa Periferia Viva. Na sexta, Lula participou da assinatura de contratos de financiamento do BNDES para infraestrutura e mobilidade urbana de São Paulo. Nesta semana, o presidente Lula também compareceu à abertura do 14º Encontro Nacional da Indústria em Brasília. Durante o evento, o governo federal lançou o Observatório do Custo Brasil, ferramenta inédita de acompanhamento que reúne dados, estratégias e avanços para enfrentar os entraves à competitividade. Se o povo não está bem, o país também não está bem. Se a indústria não está produzindo, o país não está bem. Nós chegamos a 85% da nossa capacidade produtiva. Há quanto tempo a gente não chegava a isso? Então eu quero que vocês olhem o país a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Veja o país que vocês tinham e veja o país que vocês estão tendo. Eu vou governar para esse país. E vocês fazem parte desse país. E se vocês estiverem bem, o povo tem que estar bem. E se o povo estiver bem, o país está bem. É esse país que eu quero que vocês me cobrem dia 31 de dezembro de 2026, quando terminar meu mandato. Até lá, vamos trabalhar, gente. Um abraço. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na TV PT e na Rádio PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. Agora eu me despeço de você desejando um ótimo final de semana.